Bem-vindos ao canal Não Seja um Ignorante, onde desbravamos as profundezas da história com um toque épico. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a bravura, os mitos e as esperanças se entrelaçam. Hoje, falaremos sobre um jovem rei que se tornou uma lenda, Sebastião de Portugal e o fascinante fenômeno do sebastianismo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever. No século XVI, Portugal era uma potência marítima e um império global. Após descobertas como as de Vasco da Gama, o reino conquistou vastas terras na Ásia, África e América do Sul. Porém, essa era de esplendor estava ameaçada. As tensões internas, as rivalidades com a Espanha e os desafios econômicos começavam a pesar sobre a nação. O povo português ansiava por um líder forte que pudesse restaurar a grandiosidade e a independência do reino. E foi nesse contexto que Sebastião de Portugal surgiu como uma figura inspiradora. Nascido em 1554, Sebastião era mais do que um simples príncipe. Ele era a luz da esperança em um tempo de incertezas. Com a morte do avô, o rei João III, o jovem Sebastião subiu ao trono com apenas 14 anos. Desde o início, seu reinado foi cercado de promessas. Os portugueses viam nele um líder ideal, alguém que poderia revitalizar o reino e recuperar a grandeza perdida, especialmente em um período em que a nação enfrentava crises internas e ameaças externas. Sebastião era um rei culto e ambicioso. Durante seu reinado, ele não apenas buscou expandir as fronteiras de Portugal, mas também conquistou importantes vitórias. Entre 1570 e 1578, ele participou de campanhas militares no norte da África, onde, com uma estratégia ousada, conquistou a cidade de Alcácer Seguer. Essa vitória solidificou sua imagem como um líder forte e determinado, inspirando o povo português que desejava ver o reino restaurado ao seu antigo esplendor. Sebastião também promoveu a educação e a cultura, apoiando a fundação de escolas e universidades. Sua visão era de um reino mais unido e próspero. Com isso, ele conquistou a lealdade do povo, que o via como um rei disposto a lutar por Portugal e por seu futuro. A importância de Sebastião ia além de sua juventude. Ele era visto como um símbolo de resistência e um possível salvador. Em tempos em que a coroa espanhola pressionava o país, os portugueses acreditavam que ele poderia restaurar a independência do reino e levar Portugal a novas conquistas e glórias. O rei sonhava em expandir o Império Português, especialmente no norte da África, onde as vitórias poderiam trazer fama e poder. Em 1578, Sebastião tomou uma decisão que mudaria seu destino e o de seu povo. Ele marchou para Alcácer Quibir, no Marrocos, em busca de glória e reconhecimento. Com um exército de aproximadamente 14.000 homens, composto por uma mistura de soldados profissionais, nobres, mercenários e aliados africanos, o jovem rei se preparou para enfrentar um inimigo colossal, mais de 100.000 guerreiros muçulmanos, liderados pelo sultão Moulay Ismail. O exército português era conhecido por sua disciplina e bravura. Com uma formação que incluía infantaria pesada e arqueiros, eles estavam determinados a vencer. Por outro lado, o exército marroquino era vasto e diversificado, com guerreiros de várias tribos e uma forte cavalaria, bem equipada e experiente. A batalha começou sob um céu nublado, e a tensão era palpável. O clamor dos soldados ecoava como um grito de guerra. O rei, com sua armadura brilhante, liderava o ataque, desafiando os adversários com coragem. No início, os portugueses conseguiram quebrar as linhas marroquinas, mostrando sua determinação e estratégia superior. A luta era feroz, com os sons de espadas colidindo e gritos de guerra ressoando pelo campo. À medida que a batalha se prolongava, a desvantagem numérica começou a pesar. Os marroquinos, em grande parte superior em número, começaram a cercar os portugueses. A artilharia marroquina, com suas balistas e canhões, começou a causar estragos nas fileiras lusitanas, que não conseguiram manter a formação. Os soldados portugueses, exaustos e cercados, lutaram bravamente, mas a maré da batalha se voltou contra eles. O momento mais dramático ocorreu quando Sebastião, determinado a virar o jogo, decidiu liderar uma carga final. Montado em seu cavalo, ele galvanizou seus homens, mas a situação era insustentável. Em meio ao caos, o jovem rei desapareceu na confusão, e a esperança de um povo se desfez em meio ao fumo e ao clamor. A batalha terminou em um desastre devastador. Com a queda de Alcácer Quibir, o destino de Sebastião foi selado. Seu corpo nunca foi encontrado, e o que restou foi um vazio profundo. Mas o mito nasceu. O sebastianismo emergiu como uma crença poderosa. Muitos portugueses acreditavam que o rei voltaria, como um messias, para salvar a nação em tempos de crise.
milhares mantiveram viva a chama da esperança, imaginando um retorno glorioso que restauraria a grandeza de Portugal. Sebastião se tornou um símbolo de fé e resistência, um ideal que ecoaria nos corações dos portugueses por gerações. E assim, encerramos a saga de Sebastião de Portugal. Um jovem rei, um mito, um símbolo de esperança que ressoou através dos séculos. Lembre-se, a história é feita de heróis e sonhos, e as lendas nunca morrem. Gostou da história? Inscreva-se no canal e não seja um ignorante. Compartilhe essa lenda com seus amigos. Se inscreva, deixe seu like e até a próxima.